o seu dente, o teu, o meu, de todo mundo, quando você for escovar o seu dente, você tem que pensar e lembrar, tá? Um dente, quantos lados vão ter, para você saber se você vai conseguir escovar todos os lados dele. Então, se a gente for contar desse dente aqui, tem o lado de fora, que é o lado da bochecha, o lado de dentro, que é o lado da língua, o lado do meio, entre um dente e outro, o outro lado do meio, entre o outro dente, e o lado de cima. Então tem 2, 3, 4, 5 lados. Um dente tem 5 lados. Então o dente de trás é a mesma coisa. O lado de cima, onde mastiga, o lado de fora da bochecha, o lado de dentro da língua e os lados do meio, tá? A tua escova, ela só vai conseguir chegar no lado de cima, onde você mastiga, no lado de fora da bochecha e no lado de dentro da língua. Nos lados do meio não vai conseguir, a não ser que não tenha um dente da frente aqui, né? Um dos dentes, aí você consegue escovar ali o lado do meio. Mas se você tiver a dentição completa, esse lado do meio você não vai conseguir escovar, e aí você vai precisar do fio dental, tá? Então assim, vocês viram o tempo que eu passei depois da evidenciação, que a gente evidenciou a placa e ficou vermelhinho, o tempo que a gente passou limpando aquilo ali. E mesmo assim, aonde o dente tem aquelas entradinhas, dificilmente limpa perfeitamente, né? Então você tem que ter um cuidado extremo, tá? O padrão é: comeu, escovou o dente. Então se você comer 20 vezes por dia, você vai escovar 20 vezes o dente. Mas a gente sabe que para quem trabalha, para quem estuda, algumas vezes fica difícil a gente conseguir fazer uma escovação sempre após todas as alimentações. Então, pelo menos a escovação da noite e a escovação da manhã, depois do café da manhã, que seja bem feita. A da noite, para mim, é a mais importante. Para mim não, para a odontologia. Porque é o momento do dia que você não vai salivar como você saliva durante o dia. Você está falando, está comendo, está bebendo alguma coisa, então você está salivando, e a saliva tem um papel importante no combate da cárie. De noite, quando você vai dormir, a tua salivação diminui, então fica mais propenso, né? Fica mais fácil de você ter problemas de cárie ou problemas periodontais, que são os problemas relacionados à gengiva. Então a escovação da noite, aquela antes de dormir, tem que ser perfeita. Então se eu, dentista, com um motorzinho, com a escova rotatória, eu vou dizer que eu passei acho uma meia hora ali. Sim. Passei uma meia hora, imagina com uma simples escova e uma pasta de dente, quanto tempo você tem que passar, tá? É claro que hoje estava muito sujo, não aparentava, mas pela evidenciação de placa a gente vê que está muito sujo, né? Então a gente demora mais para limpar. É óbvio que hoje à noite você não vai ter o tanto de placa que você tinha agora, porque uma placa bacteriana, para ela se formar, ela vai demorar 7 dias para ela se tornar com potencial de causar cárie. Então hoje à noite você não vai ter tanto trabalho, mas você tem que ter consciência que você tem que passar mais tempo escovando o dente, tá bom? E um dos pontos críticos é aqui, ó, entre a gengiva e o dente. Então você tem um espaço aqui entre a gengiva e o dente. Essa gengiva aqui, ela não está colada no dente, ela tem um espacinho. E a placa bacteriana vai entrar nesse espacinho. Então é mais um ponto que você tem que ter a consciência para poder, opa, minha escova tem que entrar ali, tá? Então, teoricamente, eu sei que é difícil a gente fazer uma técnica de escovação perfeita para quem nunca
foi ensinado a escovar o dente. Então é um processo. Do mesmo jeito que você aprendeu a falar, aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a jogar vôlei, aprendeu tantas coisas na vida, o escovar o dente também é aprender, treinar, praticar para chegar na perfeição. Tá? O dia que você chegar na perfeição, você nunca mais vai precisar de mim. Mentira, vai, né? Porque a gente tem família para criar. Então você vai vir fazer uma limpeza, fazer uma avaliação, um dente um dia, sabe lá se você vai andar de bicicleta, cair no chão e quebrar um dente, eu vou fazer uma restauração. Mas para cárie e doença periodontal, você não vai precisar de mim se você escovar bem os dentes. E essa é a nossa meta. Então, teoricamente seria assim, ó, a tua escova entrar nessa posição aqui, 45 graus. Então a tua gengiva, o dente está aqui, né? A tua escova não entra aqui, ela entra assim, ó, para ela poder penetrar naquele espacinho da gengiva. E o movimento é vibratório e de varredura. Então, independente se você está num dente de cima ou num dente, vamos colocar, de baixo, você vai colocar 45 graus em direção da gengiva, vibrar e varrer. Sempre para fora, nunca varrer para dentro da gengiva. Vai sempre varrer para fora. É um movimento que depois que você está acostumado, aqui fica mais difícil de eu mostrar do que na boca. Porque na boca você põe empunhadura aqui, tem até os lugarzinhos para botar o dedo aqui, ó. Empunha bem, 45 graus, vibra e varre. Vibra e varre. Vibra e varre. Até sentir que o dente está limpo. Você vai começar a sentir isso, né? Então, aí você, geralmente o que eu falo para todo paciente, esse movimento você começa do lado direito superior, lá no fundo, e aí você vai lá do último dente, fazendo esse movimento até o último dente do lado esquerdo, desce para o inferior, então vamos supor que aqui seja inferior, desceu para o inferior, vai fazendo esse movimento de 45 graus vibratório do lado esquerdo, indo tudo até o lado direito, passa para o lado de dentro, para ter uma sequência para você não errar, faz o mesmo movimento vibratório varrendo pelo lado de dentro, do lado direito até o lado esquerdo inferior, e aí vai para o de cima, para o lado de dentro, do lado esquerdo ali vai tudo até o lado direito, aí já vem para cá, ó. Aqui é vai e vem com força, onde você mastiga, lado direito, lado esquerdo, vai para o de baixo, lado esquerdo vai e vem, e vai para o lado direito vai e vem. Então aqui a gente escovou o lado de fora, o lado de dentro e o lado de cima, só que faltou o lado do meio. O lado do meio, entre um dente e outro, não tem outra opção que não seja fio dental. Aí é onde eu entro. Então, pelo menos à noite, que aqui vai demorar, pelo menos à noite, fio dental. E bem passado. Enrola, pode ser no dedo do meio, eu gosto de enrolar nesse dedo aqui, ó. Enrola uma pontinha aqui, outra pontinha aqui. O pedaço pode ser maior, tá? Para ficar durinho, e você vai ter esses dedos aqui para trabalhar, ó. Então, o fio dental ele entra aqui, ó, entre um dente e outro e vai lá na gengiva. Tá vendo ali, ó? Aqui é que você tem que limpar, ó. Lá na gengiva. Passa para o outro lado do outro dente e vai limpando lá dentro da gengiva com o movimento de vai e vem. Aí, ó, a carne que saiu. Aqui do mesmo jeito, para você não errar, começa de um lado superior de cima, do lado direito, vai todos até o lado esquerdo, o último dente. Desce e faz o inferior do lado esquerdo até todos os dentes do lado direito. Tá bom? Coloca um pedaço maior. E aí conforme vai limpando, vai enrolando um lado e vai enrolando aqui para você conseguir limpar todos os dentes. Dessa forma, dificilmente você vai ter cárie ou doença periodontal, tá bom?
daqui para você, né? Daqui a 4 meses você agenda uma nova limpeza. Nesse dia a gente vai fazer de novo essa evidenciação e a gente vai comparar com essa de hoje, se melhorou ou não. Se não melhorou, puxão de orelha. Se melhorou, parabéns. Tá bom? Essa é a meta. Se não, você vai ser uma vítima do açúcar. E aí, mais um ponto. Se puder eliminar o açúcar, melhor. Vai ser melhor para você como pessoa, porque o açúcar é um veneno para o corpo, e vai ser melhor para os seus dentes, porque ele é o alimento de uma bactéria que está na boca, que a gente não vai conseguir eliminar essa bactéria que chama Streptococcus mutans, e ela que causa cárie. Então, se você eliminar o açúcar, dificilmente você vai ter cárie. Então, assim, é claro que eliminar o açúcar totalmente talvez a gente não consiga, mas parar de comer bombom, chiclete, bala, essas porcaria, pirulito, já melhora muito, tá? Então é isso. Hoje, meia hora, a partir de agora, sem comer nada, sem beber nada, nem água, para o flúor fazer efeito, tá bom? Aí agenda com a Adriele, um outro dia, semana que vem, para a gente começar a trocar essas restaurações aí antigas. Porque você vai ver que nas restaurações está tudo manchado ao redor. Porque provavelmente tem um espacinho ali entre a obturação e o dente que não tem como limpar. Mas a gente troca a restauração, deixa uma restauração bonita, padrão. E os dentes que estão desmineralizados a gente vai acompanhar. E dificilmente esses dentes vão abrir um buraco, vão fazer cavidade. Mas aí eu preciso da tua ajuda. Para lá na sua casa, você diminuir a ingestão de açúcar, melhorar a tua escovação e levar essa informação para suas irmãs, principalmente para a pequenininha, que ela já falou que já levou, né? Então isso é um bom, porque que aquela pequenininha nunca precisa fazer uma obturação. E se ela te ver escovando o dente daquele jeito, desse padrão, provavelmente ela vai te imitar. E aí por imitação ela não vai ter cárie. Você vai ser a fonte da salvação dos dentes na sua casa, tá bom? Da próxima vez, traz a tua escova, a tua pessoal, daqui a 4 meses, a tua escova pessoal e a tua pasta de dente, para a gente fazer um teste, ok? Vai lembrar disso? Se não lembrar, vou anotar aqui para lembrar vocês. Então pode agendar a restauração que a gente vai começar a deixar essa boca 100%. Combinado? Obrigada. Muito obrigado também.